Oi pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos estudar as funções trigonométricas inversas. Não é uma matéria difícil, é fácil de entender e é fácil de fazer as contas. Mas, como toda matéria de matemática, tem que ter atenção e tem que fazer exercícios para aprender. Não vai fazer diferença nesse ponto. Mas, será que é a matéria mais difícil de trigonometria que tem? Não, com certeza não é. Se você sabe a matéria anterior, aqui você não vai ter problema para aprender. Quando a gente estuda as funções trigonométricas diretas, que são a função seno, a função cosseno, a função tangente, e as outras, secante, cossecante, nós estamos preocupados em que, dado um ângulo, a gente quer descobrir qual é a linha trigonométrica desse ângulo. Então, se eu te dou um ângulo de π sobre 6, eu quero saber quem é o seno, quem é o cosseno de π sobre 6. Aqui é o contrário. Nós vamos ter a informação de uma das linhas trigonométricas do triângulo e a gente vai querer saber qual é o ângulo. Ou seja, é o contrário. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou desenhar uma montanhazinha e aí a gente vai tentar descobrir qual é esse ângulo. Vamos lá. Então aqui, vamos supor que aqui a gente tenha 30 metros e aqui a gente tem 35 metros. Ou seja, vai ser uma montanha que eu vou ter aqui 35 metros de altura e 30 metros aqui de distância na horizontal. E a gente pode definir aqui um ângulo para eu saber qual é a inclinação que a gente vai ter da base da montanha até o cume dela. Vamos pensar nisso. Eu vou traçar aqui um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? E se você observar bem aqui, eu consigo formar um triângulo retângulo. Observa bem. Eu tenho essa distância aqui, que é de 30 metros, e tenho uma altura de 35 metros. Você observa que eu não sei quem é esse ângulo, mas eu sei uma informação dele. Como eu tenho aqui a informação sobre os catetos do triângulo, eu posso afirmar para você que a tangente de alfa vai ficar igual a 35 sobre 30. Ah, professor, não pode dar uma melhorada aqui? Vamos ver se a gente consegue simplificar a fração. Ah, consigo, né? Porque 7 vezes 5 é 35. Então aqui vai ficar 7 vezes 5. Eu posso botar até. E embaixo vai ficar 6 vezes 5. Então corta aqui, vai ficar 7 sobre 6. Qual é a informação que eu tenho, então? Que a tangente de alfa é igual a 7 sobre 6. Eu não sei quem é o ângulo alfa, mas eu sei quem é a tangente de alfa. E isso para mim é suficiente. Eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou dizer que o alfa é igual ao arco cuja tangente é 7 sobre 6. E a gente simboliza com o arco, no caso aqui arco TG, porque eu estou usando a linha trigonométrica tangente. Então a gente diz que o alfa é o arco, ou seja, para a gente aqui o ângulo, cuja tangente é 7 sobre 6. E isso me dá esse ângulo aqui de forma única. Se eu te digo quem é a tangente do ângulo, eu sei quem é o ângulo. Dá uma olhada bem aqui que eu posso passar isso para o ciclo trigonométrico de uma maneira bem simples. Olha só. Pois bem aqui, pessoal. Vamos só lembrar como é que é a organização do ciclo trigonométrico. Primeiro a gente tem que lembrar que o raio é 1. Então aqui vai ser a origem do meu sistema. Aqui vai passar na distância horizontal 1. Aqui vai estar menos 1. Aqui vai estar 1. Aqui vai estar menos 1. Tá? E se aqui é 1, agora aqui no eixo das tangentes, essa distância daqui até aqui mede 1. Ou seja, se eu pegar aqui do lado, vou colocar para a gente ter a noção de que essa distância aqui no eixo das tangentes vai dar 1. Então aqui, ó. Tá? Eu tenho essa distância aqui como 1. Ora, 7 sobre 6 é um número um pouquinho maior do que 1. Então, o meu ângulo vai estar mais ou menos aqui, ó. Onde? Aqui vai ficar o 7 sobre 6. Ou seja, um pouquinho acima do 1. Esse ângulo é um pouquinho maior do que π sobre 4. Se quiser botar em graus, né, para você enxergar melhor, um pouquinho maior do que 45 graus.
Então a inclinação dessa montanha seria um pouquinho maior do que 45 graus. Aqui está meu alfa. Ou seja, eu não sei dizer para você quem é esse ângulo exatamente, mas a gente consegue identificar ele no ciclo e eu consigo trazer mais informações sobre ele. Se você quiser saber quem é esse ângulo, nós temos que usar uma calculadora para isso. Então, eu vou abrir a minha calculadora e vou mostrar para vocês como é que você chega nesse valor aqui do arco cuja tangente é 7/6. Então aqui, pessoal, eu abri a minha calculadora. Você pode usar uma calculadora qualquer, mas eu utilizei a que eu tenho aqui no computador e eu vou calcular agora quem vai ser o arco cuja tangente é 7/6. Então, para fazer isso, na minha calculadora aqui, ó, eu venho aqui em funções e peço aqui o arco tangente. Dou uma procuradinha nele, vai estar aqui. Ó. Eu tenho aqui arco cosseno, aqui arco tangente. Então, arco tangente de quem? Eu quero 7/6. Quando eu aperto aqui, ele vai me dar em graus o resultado. Deu 49,39 graus. Só para você ter mais ou menos uma ideia de quem é. Isso tanto pode estar escrito da maneira que está na minha calculadora. Então, ó, eu posso escrever o ângulo na forma anterior, que eu já tinha escrito, alfa igual a arco cuja tangente é 7/6. Posso usar um modo que a calculadora também trabalha, que é só a tangente, assim, a tan de 7/6. Isso aqui é muito comum em livros de língua inglesa. Tá? Em livros em português eu nunca vi. Mas a calculadora aqui você viu que possui essa anotação. Assim como se você for usar a tua calculadora normal, você vai ter algo do tipo A igual a tan menos 1, no caso 7/6. Isso aqui também é esse tan menos 1, assim como sin menos 1 e cosseno menos 1. Isso aqui não é a inversão 1 sobre seno, 1 sobre cosseno, 1 sobre tangente, não. Isso aqui é uma anotação em inglês para arco tangente. Arco cuja tangente, no caso aqui, é 7/6. Tá? Então, não é uma inversão de fração. Eu acho ruim essa anotação por causa disso. Ela parece uma inversão de fração, mas não é para ser uma inversão de fração. Tá? Isso aqui, se você botar na sua calculadora, então, como eu mostrei ali, você vai ter o resultado. Aqui, aproximadamente, eu pedi para a minha calculadora dar em graus, 49,4 graus. Tá? Aproximadamente disso aqui. Como eu tinha falado, um pouquinho maior aqui do que o 45 graus. Ah, professor, então tá. Você usou a tangente. Dava para usar outra linha trigonométrica para fazer? Sim, dava. Claro que dava. Vamos preparar isso aqui. Para eu calcular aqui as outras linhas trigonométricas, eu quero saber qual é o equivalente do arco cuja tangente é 7/6, mas para o seno. Eu simplesmente vou desenhar aqui um triângulo que tenha como tangente 7/6. Então basta eu fazer isso aqui. Ó. Eu não preciso usar exatamente esse triângulo que a gente traçou aqui. Eu posso usar qualquer triângulo que tenha tangente, tem um ângulo cuja tangente seja 7/6. Então eu posso colocar algo assim. Tá? Aqui vai estar o meu ângulo alfa. Se eu quiser colocar aqui 7 e aqui 6, você vai ter automaticamente que a tangente de alfa é 7/6. Fazendo isso, está valendo. Aqui eu vou botar a hipotenusa como K. E você sabe calcular K pelo teorema de Pitágoras. Você vai ter K ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? 36 mais 49, que dá 85. Bom, então você sabe que K é igual a raiz de 85. Então no meu triângulo, aqui ó, lembrando aqui que esse K aqui agora, você tem o valor dele de raiz de 85,
eu posso dizer aqui para você quem é o seno de alfa. O seno de alfa vai ficar 7 sobre K, 7 sobre raiz de 85. Então eu posso dizer que o alfa é igual a arco, cujo seno é 7 sobre raiz de 85. Ah, professor, e o cosseno, como é que ficaria? O cosseno de alfa, no caso aqui, vai ficar 6 sobre raiz de 85. Quem é alfa? Alfa é igual a arco, cujo cosseno é 6 sobre raiz de 85. Então você tem aqui 3 formas que servem para eu dizer quem é o ângulo alfa. Eu usei aqui de primeira mão a tangente, mas podia ter usado seno ou cosseno. Não haveria nenhum problema. Tá? Então você consegue aqui dizer quem é esse ângulo alfa usando outras linhas trigonométricas que não sejam a tangente. E está tudo em casa. Em todas elas, se eu colocar na calculadora, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então a gente tem assim uma certa variedade de formas de dizer quem é esse ângulo alfa. Eu vou começar aqui então com algumas contas de ângulos que estão no primeiro quadrante. Depois a gente estuda quando o ângulo está fora do primeiro quadrante. Mas inicialmente, para entender bem a teoria e conseguir aplicar o que a gente estudou em situações mais práticas, situações de exercício, então eu vou começar com ângulos somente no primeiro quadrante. Então eu vou fazer aqui, determine. Vou fazer aqui alguns exercícios com vocês. Vou pegar aqui o primeiro. Qual é o arco cujo cosseno é 0? Né? Como é que você sempre tem que trabalhar quando você está nessa situação? A primeira coisa que você vai fazer é colocar alfa é igual a arco cujo cosseno é 0. Daí você tem que cosseno de alfa é igual a 0. Aí você fala, onde é que o cosseno de alfa está igual a 0? Exatamente quando você está em π sobre 2. Observa bem aqui. Eu tracei aqui um círculo trigonométrico. Aí você vai ter que trabalhar agora no eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui. Tá? Onde é que está o cosseno aqui igual a 0? Está nesse ponto. Qual é o ângulo que vai ter a projeção não horizontal batendo exatamente aqui no centro do sistema de coordenadas? Vai ser esse ângulo aqui. Quando eu pegar aqui a projeção dele, vai bater no 0. Então posso dizer aqui para você que alfa vai ficar igual a π sobre 2. Vamos a mais exemplos aqui. Vou colocar aqui um B. Vou trabalhar vários exemplos com vocês. Eu quero saber qual é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Como é que você sempre vai começar? Você sempre começa traçando um círculo trigonométrico, ou então dizendo quem é esse ângulo aqui. Então vou começar com isso. Vou dizer alfa é igual a arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Então a gente sabe aqui que a tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Aí o que eu faço? Para identificar isso, é sempre bom você traçar um ciclo trigonométrico para você saber mais ou menos ali onde é que está a tangente de um ângulo qual o ângulo que tem a tangente raiz de 3 sobre 3. Vou traçar aqui de novo o ciclo trigonométrico. Eu tracei o ciclo trigonométrico, só que agora você tem que ter uma preocupação, que o eixo que eu vou procurar é o eixo das tangentes. Então eu vou traçar aqui um eixo que é tangente ao ciclo, passando aqui no ponto 1, 0. Esse 0 que está aqui é um ângulo. Tá? É a mesma coisa desse cara aqui. Na verdade, o ponto que está aqui é o ponto, é o ponto 1, 0. Aqui vai ficar o ponto menos 1, 0. Aqui é o ponto 0, 1. Aqui é o ponto 0, menos 1. Tá? Então eu quero saber qual é a tangente que dá a raiz de 3 sobre 3. Primeira coisa, a minha tangente é positiva. Então eu tenho que colocar ele daqui para cima. E eu tenho que saber quanto é que é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é mais ou menos ali 1,7. Né? Você divide por 3, vai dar alguma coisa ali entre 0,5 e 0,6. Então, mais ou menos por aqui assim. Aqui vai estar o raiz de 3 sobre 3. E aqui você vai fazer o quê? Vai traçar
aqui vai estar o teu ângulo alfa. Só aqui para você ter uma ideia. Esse ângulo que dá tangente igual a raiz de 3 sobre 3 é um dos ângulos notáveis. Ele é um ângulo de 30 graus. Então vou dar a resposta para você. A igual a π sobre 6. Tá? Vamos para mais um aqui para a gente conseguir fixar isso aqui melhor. Vou fazer vários exemplos com vocês. Com cosseno, tangente e seno também. Então aqui, vamos para o C. O C para mim vai ser arco, cujo seno vai ficar igual a 1. Arco cujo seno é 1 sobre 2. Bom, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, lembrar, eu vou dizer aqui que um ângulo alfa vai ficar igual a arco cujo seno é 1 sobre 2. Isso aqui vai implicar para mim que seno de alfa é igual a 1 sobre 2. Para você visualizar isso, o que você faz? O ciclo trigonométrico. Então aqui, ó, quando eu coloco seno de alfa igual a 1 sobre 2, eu tenho que estar trabalhando na projeção vertical. Se aqui é a 0 e aqui é a altura 1, o meio vai estar mais ou menos aqui assim. Tá? Qual vai ser aqui o ângulo que vai dar isso? Mais ou menos esse aqui. Tá? Aqui está o ângulo alfa. E a gente sabe que seno de alfa igual a meio é o alfa igual a 30 graus. Se eu quiser, alfa igual a π sobre 6 em radiano. A gente tem que dar sempre prioridade a trabalhar com ângulo em radiano. Tá? Então a gente vai dar a resposta aqui π sobre 6. Você deve observar que eu não uso π sobre 6 mais 2kπ. Né? Quando a gente trabalha com funções do tipo arco-seno, arco-cosseno, a gente vai limitar, e eu vou falar isso daqui a pouco, sempre o teu domínio a meia volta. Ah, mas como é que vai ser contada essa meia volta? Espera só um pouquinho, que você vai ver comigo. Eu vou dar início agora a uma nova classe de problemas. Até então a gente trabalhou com coisas bastante simples, né? Eu dava somente ali arco cujo seno é 1 meio, que nem eu fiz no exercício anterior. Agora vamos melhorar um pouquinho. Eu vou te dar já o seno de um ângulo, só que esse ângulo vai ser dado em forma de arco-seno, arco-cosseno ou arco-tangente. Então vamos iniciar aqui uma nova classe de problema. Vou colocar aqui determine de novo. Eu vou colocar aqui o seno do arco cuja tangente é 4 sobre 3. Por enquanto, a gente só vai ter arco-seno, arco-cosseno ou arco-tangente de valores positivos. Tá? Então, isso vai indicar para a gente que o arco vai estar no primeiro quadrante. Sempre no primeiro quadrante, para a gente trabalhar. Bom, como é que você inicia essa nova classe de problemas? Da mesma forma que a outra. Eu vou definir um ângulo alfa, que vai ficar igual a arco, cuja tangente é 4 sobre 3. Isso aqui vai dar para mim que tangente de alfa vai ficar igual a 4 sobre 3. É muito conveniente que eu, a partir disso, sempre desenhe o ciclo trigonométrico para localizar bem o meu ângulo. Mas se você pode pensar, se ele está no primeiro quadrante, professor, não tem problema. Tangente, seno e cosseno são positivos. Sim, correto. Só que quando esse valor aqui for negativo, a gente vai precisar fazer essa análise. Então vamos começar a fazer essa análise desde já, porque aí a gente não se perde e sempre sabe o que está fazendo. Tá? O que eu vou precisar sempre quando eu estiver trabalhando numa classe desses de problemas é lembrar a relação fundamental da trigonometria. Eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É muito provável que eu tenha que usar essa relação durante a execução da resolução do exercício. Então, já lembro ela logo de cara. O que a gente precisa calcular? O que você precisa ter em mente aqui? Eu estou calculando, na verdade, eu chamei arco cuja tangente de 4 sobre 3 de alfa. Então, na verdade, o que eu estou procurando? Seno de alfa. Isso tem que estar bem na minha cabeça. Ou seja, me foi dado aqui quem é a tangente de alfa e eu quero saber quem é o seno de alfa. Isso aqui é bom você fazer porque você já coloca no teu cérebro como é que eu vou ter que fazer o desenvolvimento da conta. Eu vou ter que fazer todo o desenvolvimento da conta para achar o seno de alfa.
Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico para localizar a gente. Eu tracei aqui o círculo trigonométrico. Você tem que lembrar que ele tem raio 1. Então aqui, ó, essa posição aqui na tangente é 1. Ou seja, a distância de 0 até esse ponto aqui é 1. E observa que eu estou colocando aqui, fazendo uma projeção em cima, partindo aqui do ponto 0,1, onde marca o ângulo π sobre 2. Por que isso? Porque eu sei que a tangente de 45, se eu fosse colocar o ângulo aqui, ó, a gente teria a tangente de 45 igual a 1, né? Mas ele me disse que a tangente é 4 sobre 3. Então você tem que imaginar aqui mentalmente uma divisão aqui em 3 partes e botar um aqui para cima. Aqui mais ou menos vai ser o 4 sobre 3. Agora eu consigo, a partir daqui, saber, pelo menos aqui, parcialmente, quem é o ângulo, onde é mais ou menos aqui ele está. Ele está aqui assim. Bom, o que vai ser o seno e o cosseno desse ângulo? O seno desse ângulo, que é o que eu realmente quero, é essa projeção aqui. Ó. Esse aqui é o seno de alfa. Esse aqui é o que eu quero. Você já sabe aqui que o seno de alfa é positivo, né? Por quê? Está para cima. E aqui a gente vai ter o cosseno de alfa. Professor, mas você não quer o cosseno de alfa. Você quer o seno de alfa. Sim, mas eu já tracei ele ali só para lembrar. Bom, como é que a gente começa agora? Se eu tenho que tangente de alfa é igual a 4 sobre 3, eu posso dizer para você que seno de alfa sobre o cosseno de alfa é igual a 4 sobre 3. Ah, perfeito. Aí você já pode colocar o que aqui? Eu posso multiplicar cruzado, professor. Então 3 seno de alfa vai ficar igual a 4 cosseno de alfa. Perfeito. Está tudo correto. Só que por enquanto eu não consigo fazer conta. Bom, eu tenho que dar um jeito de usar a relação fundamental da trigonometria. Tá, então eu vou ter que elevar ao quadrado. Então aqui, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar 9. Seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 16 cosseno ao quadrado de alfa. Professor, mas tem esse cosseno aí que me incomoda. Então o que você pode fazer aqui? Ó? Como é que eu vou tirar esse cosseno? Cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa na relação fundamental da trigonometria. Eu vou passar essa informação aqui para baixo. Então a gente vai ter aqui, ó, 9 seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 16, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de alfa. Vou fazer as contas aqui mais ou menos rápido. A gente vai ter aqui o que? Menos, aqui 16, menos 16 seno ao quadrado. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar mais. Então 9 com 16 vai ficar 25 seno ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual a 16. Aí você vai ter que seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 16 sobre 25. Quando eu tirar a raiz quadrada, você vai lembrar que pode ser mais ou menos. Mas aí eu tenho que olhar para o ciclo e verificar que o seno é positivo. Então a minha resposta não vai ser mais ou menos 4 sobre 5. Eu tenho que o seno de alfa vai ficar igual a 4 sobre 5, porque o seno é positivo. Tá? Você deve observar que nada do que a gente fez aqui é novidade. Tá? A partir de dizer que o tangente de alfa é igual a 4 sobre 3, são coisas que vocês já faziam antes. Vamos para mais exercícios para a gente treinar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos então para um exercício B, que vai ficar o cosseno do arco cujo seno é 1/4. Primeira coisa importante de você observar. Eu não sei te dizer qual é o arco cujo seno é 1/4. Porque a gente não tem nenhum arco conhecido que dê esse valor. Vai ser um arco desconhecido. Eu não tenho nenhum arco notável, melhor dizendo, que dê esse valor. Bom, mas eu posso dizer aqui para você que arco cujo seno é 1/4 é um ângulo. Então aqui a gente vai colocar esse ângulo, vai ser chamado arco. Eu vou definir um ângulo alfa, que vai ser o arco cujo seno é 1/4. E daqui você pode dizer que seno de alfa é igual a 1/4. O que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir cosseno do arco cujo seno é 1/4. Em outras palavras, eu quero saber quem é o cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Bom,
é conveniente, repito, desenhar o ciclo trigonométrico para saber o sinal. Ah, pessoal, mas aqui vai dar positivo, não dá para fazer direto? Olha, você até pode fazer direto, mas tenha bem na cabeça que você só está fazendo isso porque esse valor aqui de arco seno é positivo. Então você pode fazer direto, mas eu não vou fazer, porque eu sou cauteloso. Tenho medo de errar, eu gosto de fazer tudo entendendo muito bem o que eu estou fazendo. Tá? Isso é meu. Você é obrigado a ser assim? Não. Você pode fazer direto. Mas eu não gosto. Então vamos lá. Eu tenho aqui eu só sei unicamente que seno de alfa é 1/4. A gente sabe que aqui o comprimento é 1. 1/4 é um troço mais ou menos aqui. Tá? Qual vai ser o ângulo que dá esse valor? Mais ou menos aqui assim, né? Então aqui eu tenho alfa. Tá? Você precisa ser exato nisso? Óbvio que não. Aqui é só para a gente ter uma ideia. E você sabe aqui que o cosseno é maior que zero, porque esse comprimento aqui é o cosseno de alfa. Tá? Aí você vai fazer o quê? Aquilo que você já sabe. Nós vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Se seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, eu posso dizer aqui que o seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Em outras palavras, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 sobre 4 elevado ao quadrado, que é o seno ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 16. Vou tomar o cuidado aqui, de passar para lá trocando o sinal. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ficar 1 menos 1 sobre 16, que dá 15 sobre 16. Aí a gente vai dar a resposta. Cosseno de alfa igual a raiz de 15 sobre raiz de 16, mas eu vou escrever sobre 4. Então você tem que lembrar aqui que o cosseno de alfa é positivo. Tá? Vamos para mais um. Então agora vamos para uma tangente do arco cujo seno é 5 sobre 13. Começa tudo normal. Alfa é igual a arco cujo seno é 5 sobre 13. Isso aqui vai dar qual informação para mim? Seno de alfa vai ficar igual a 5 sobre 13. Simples assim. O que eu quero achar? Tangente do arco cujo seno é 5 sobre 13. Mas o arco cujo seno é 5 sobre 13 é alfa. Então o que eu estou procurando? Tangente de alfa. Como é que eu calculo isso? Tem que lembrar que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então o que eu preciso fazer? Descobrir o cosseno de alfa. Vou traçar o ciclo trigonométrico porque eu gosto. Então aqui ele está me dizendo que o alfa vai ser o arco cujo seno é 5 sobre 13. Quanto é que é 5 sobre 13? Sei lá, é perto ali de 1/3. Né? Se 1/3 fosse 5 sobre 15. Então mais ou menos por aqui. Vou botar aqui assim. Precisa ser preciso? Óbvio que não. Só ter uma ideia ali de quem é o ângulo. Tá? Então aqui vai estar o meu ângulo alfa ali. O que eu preciso saber é o quê? Cosseno de alfa, tangente de alfa. Se eu quiser a tangente, eu vou ter que traçar aqui fora. Né? Mais ou menos aqui assim. O eixo das tangentes vai continuar dando positivo. Então, a gente já sabe aqui que o cosseno de alfa é positivo. Como é que a gente vai fazer? Exatamente igual ao outro. Tá? Eu quero calcular o cosseno para descobrir quem é a tangente. Então a gente vai ter... Eu posso já fazer até mais ou menos rápido aqui. Eu posso colocar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos 25 sobre 169 cosseno ao quadrado de alfa. Vai ficar 169 menos 25, que dá 144 sobre 169. Quem é o cosseno de alfa? Vai ficar igual a 12 dividido por 13. Ótimo. Eu sei então quem é o cosseno de alfa. Quem é a tangente de alfa? É igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Quem é o seno de alfa? 5 sobre 13. Dividido por 12 sobre 13. Que é igual a 5 dividido por 12. Que é a resposta do meu problema. Então eu descobri aqui quem é a tangente de alfa.
Tá? Assim eu posso fazer vários outros, eu vou fazer mais um só aqui com vocês. E o resto a gente vê em lista. Vou fechar então com esse aqui, que vai ser o seno do arco, cujo cosseno é 6 sobre 7. Bom, a ideia é totalmente igual, a gente não vai mudar nada. Então a primeira coisa que você faz é o alfa igual ao arco, cujo cosseno é 6 sobre 7. Isso aqui vai me dar que o cosseno de alfa é igual a 6 sobre 7. E eu tenho que descobrir aqui quem é o seno de alfa, porque o alfa é o arco cujo cosseno é 6 sobre 7. Então o seno de alfa quem é? Essa é a pergunta. Bom, como é que a gente vai fazer? Eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então a gente vai ter aqui 36 sobre 49 igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Quem é então o seno ao quadrado de alfa? Vai ficar 1 menos 36 sobre 49. Então vai ficar o quê? 49 menos 36, que vai dar 13 sobre 49. Aí a pergunta aqui. Aí o seno de alfa vai ficar mais raiz de 13 sobre 7 ou menos raiz de 13 sobre 7? Essa é a pergunta. Vamos para o ciclo. Bom, qual é a informação que a gente tem? O arco cujo cosseno é 6 sobre 7. 6 sobre 7 é quase 7 sobre 7. É um valor mais ou menos aqui assim, né? 7 sobre 7 seria igual a 1. Então está aqui 1. Aqui está o 6 sobre 7. Onde é que vai estar esse ângulo? Vai estar mais ou menos aqui assim, né? Então aqui está o alfa. E a gente sabe que o seno do alfa vai ser positivo. Então a gente vai ter aqui que seno de alfa igual a raiz de 13 sobre 7. E acaba o meu problema. Viu como é fácil? Não tem aqui muito sacrifício. Mas agora vamos começar a pensar quando a gente tiver valores negativos das linhas trigonométricas. Aí aqui começa a melhorar um pouquinho. Vou então reiniciar a contagem aqui e a gente vai ter uma explicação mais longa para cada exercício. Vou começar com esse A aqui, que vai ficar o arco cujo seno é menos 1 sobre 2. Bom, aqui a coisa muda um pouco. Eu tenho que localizar o ângulo. Você sempre vai trabalhar, indistintamente qual for a linha trigonométrica, quando você está trabalhando com o valor negativo da linha trigonométrica, no quadrante que seja mais próximo do primeiro e tenha os valores negativos da linha. No caso aqui, seno. Para isso é muito conveniente eu traçar o ciclo trigonométrico para localizar o ângulo. Vamos aqui desenhar um ciclo trigonométrico de novo. Você tem que lembrar aqui que aqui vai ficar 0, né? E que o seno é o eixo vertical. Então aqui 1, aqui menos 1. E eu quero menos meio. Menos meio vai estar aqui assim. Se a linha trigonométrica fosse cosseno, menos meio estaria aqui. Tá, mas não é. A linha trigonométrica é seno. Aí, para você traçar o ângulo, lembra do que eu te disse. Você sempre vai procurar o quadrante mais próximo do primeiro. Tá? Então, você vai sempre trabalhar nesse quadrante aqui. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando no quarto quadrante. E você vai aceitar o ângulo negativo. Então, aqui vai estar o alfa. Tá? O teu alfa, aqui, no caso, vai estar entre 0 e menos π sobre 2. Tá? Então, mas você deve lembrar o seguinte, se você passar ele para o primeiro quadrante, como é que a gente faz? Vem para cá, aqui estaria o ângulo, né? Ó. Aqui estaria o correspondente do ângulo no primeiro quadrante. Vou botar um nome diferente para ele, beta. Eu só tracei ele no primeiro quadrante. O beta aqui vai ficar quem? Qual é o... Se você olhar bem, o beta aqui, ó, vai estar com um seno igual a meio. Qual é o ângulo que dá seno igual a meio? Você deve lembrar que é o π sobre 6. Tá? Então, o alfa aqui
vai ficar igual a menos π sobre 6. Você deve observar o quadrante 4 é o quadrante que tem seno negativo, que está mais perto do primeiro quadrante. O outro quadrante seria o terceiro quadrante, seria esse quadrante aqui. Mas ele está muito longe do primeiro, não é escolhido. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com um arco cujo seno é menos 1/2, a gente vai estar trabalhando no terceiro quadrante. Por isso que eu estou colocando o ângulo aqui igual a menos π sobre 6. Tá? Quando a gente estiver, daqui a pouquinho, trabalhando com funções trigonométricas inversas, isso aqui vai ser um pouquinho mais claro para você. Tá? Então, vamos treinar aqui um pouquinho mais com o exercício, mas espera só um pouquinho para a gente chegar lá. O meu segundo exemplo aqui vai ficar igual o arco, o seno, trabalhar com seno, de novo, do arco cuja tangente é menos 1 sobre 3. Ou seja, agora eu já estou indo direto para aqueles outros casos que a gente tinha trabalhado antes. Foi uma escolha minha, tá? Eu podia ter dado mais exemplos quero calcular agora qual é o arco cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2. Podia, tá? Mas eu quero logo jogar esse aqui, porque se você entendeu a teoria anterior, você vai entender essa com facilidade. E depois eu vou dar outro exemplo, só colocando o arco cujo cosseno aqui, por exemplo, menos raiz de 2 sobre 2, e vou refazer o exercício com você. Tá? Tenta entender logo esse aqui, para ver se você conseguiu pegar qual é o cerne da teoria que a gente está trabalhando. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o quê? Colocar aqui α é igual ao arco, cuja tangente é menos 1 sobre 3. Isso aqui dá para mim qual a informação? Tangente de α é igual a menos 1 sobre 3. Tem que lembrar que o quadrante que você vai escolher é o quadrante que está mais próximo do primeiro, que no caso aqui tem tangente negativa. Vamos desenhar o ciclo trigonométrico para a gente conseguir perceber isso. Qual vai ser o ângulo aqui, mais ou menos, que da tangente é igual a menos 1 sobre 3? Tem que lembrar que o eixo da tangente é esse eixo aqui, ó. Tá? Então eu tenho que colocar ele com menos 1 sobre 3. Aqui seria menos 1, né? Aqui assim. Menos 1 sobre 3 seria mais ou menos por aqui. Aí eu traço aqui o ângulo. Esse cara aqui vai ficar o ângulo α. Bom, você já viu agora que seno de α é negativo. E é isso que eu queria de você. Tá? Por quê? A gente vai precisar agora, sabendo qual é a tangente de α, dado que a tangente de α é menos 1 sobre 3, eu quero calcular quanto é que é o seno de α. E como é que eu faço isso? De maneira bem simples. A gente, na verdade, já sabe fazer. Então, eu vou colocar seno de α sobre o cosseno de α é igual a menos 1 sobre 3. Eu posso dizer para vocês, sem nenhum problema, que 3 seno α é igual a menos o cosseno de α. Pode? Posso. Eleva ao quadrado. Nós vamos ter que 9 seno ao quadrado de α é igual ao cosseno ao quadrado de α. Como eu quero seno, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria substituindo o cosseno, que vai ficar igual ao quê? Cosseno ao quadrado de α é igual a 1 menos seno ao quadrado de α. Ora, então nós vamos ter aqui 9 seno ao quadrado de α vai ficar igual a 1 menos seno ao quadrado de α. Joga esse cara para lá, vai ficar 10 seno ao quadrado de α igual a 1. Aí você tem aqui seno ao quadrado de α igual a 1 sobre 10. Então você vai ter seno de α. Tem que lembrar que o seno de α é negativo, tá? Então vai ficar igual a menos 1 sobre raiz de 10. Né? Tem que lembrar que o seno de α é menor. Podia até botar menor ou igual a zero aqui, mas só menor do que zero porque a gente traçou no ciclo. Viu como é importante você traçar o ciclo? Para você saber. A pessoa dá para melhorar a resposta? Dá. Posso colocar seno de α igual a menos, só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10, vai ficar raiz de 10 sobre 10. Então você tem aqui que o seno do arco, cuja tangente é menos 1 sobre 3, vai ficar igual a menos raiz de 10 sobre 10.
Tá? Seria diferente o problema se ao invés de seno do arco cuja tangente é menos 1 sobre 3, eu colocasse cosseno do arco cuja tangente é menos 1 sobre 3. Eu vou voltar só um pouquinho o problema, mas alterar esse enunciado. Vamos lá. Ó, até aqui, eu deixei as mesmas contas que nós já fizemos. O que eu vou alterar? O enunciado. Então aqui, meus amigos, ó, eu alterei o enunciado e as contas inicialmente são iguais. Então eu já deixei aqui, porque eu sou meio preguiçoso. Mas você deve observar aqui que o cosseno de alfa vai ser esse cara tirando daqui, ó. E eu tenho aqui o cosseno de alfa é positivo. Então eu tenho essa informação. Cosseno de alfa é maior do que zero. Tem que lembrar que no exercício, o seno de alfa era menor do que zero. Tá? Então o que nós temos agora? Eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, mas isolando o seno ao invés de cosseno. Então eu vou dizer aqui que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que nós obtivemos? Então 9, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, vai ficar igual a cosseno ao quadrado de alfa. Então nós vamos ter aqui, ó, 9 menos 9 cosseno ao quadrado de alfa igual a cosseno ao quadrado de alfa. Então 9 vai ficar igual a 10 cosseno ao quadrado de alfa. Daí a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 9 sobre 10. E agora você deve tomar um certo cuidado. O cosseno de alfa vai ficar igual a menos... Desculpa. O cosseno de alfa vai ficar igual a mais 3 sobre raiz de 10. Por quê? O cosseno de alfa é positivo. Tá? Então você vai dar a resposta aqui positiva. Mas se quiser melhorar a resposta, 3 raiz de 10 sobre 10. Tá? Observaram como é que faz o problema agora quando você tem uma linha trigonométrica negativa aqui. Então você tem que traçar o ciclo trigonométrico nesse caso para saber quem é quem. Vou fazer mais um exercício com vocês e aí a gente já parte para o problema dos gráficos. Então aqui, amigos, agora nós vamos calcular a tangente do arco cujo seno é menos 5 sobre 7. Tá? Eu vou precisar de um arco cujo cosseno é negativo também para vocês enxergarem. Mas nesse caso aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Colocar alfa igual a arco cujo seno é menos 5 sobre 7. Isso aqui me dá seno de alfa é igual a menos 5 sobre 7. Vou traçar o ciclo trigonométrico para você ter uma ideia do ângulo. O seno, você deve lembrar que é o eixo vertical. Então, menos 5 sobre 7 deve estar por aqui. Tá? Deve estar por ali. Aí, qual vai ser o ângulo que vai me dar isso? Tem que lembrar que o ângulo sempre vai estar no quadrante mais próximo do primeiro. Então, o ângulo está aqui e o meu alfa é negativo. Tá? O meu alfa está aqui. Bom, como eu quero ali a tangente, eu vou ter que calcular quem é o cosseno de alfa, e a gente sabe que o cosseno de alfa tem que ser positivo. Por que eu sei disso? Porque o cosseno de alfa é esse comprimento aqui, e está no lado direito do gráfico. Né? Como eu quero? Agora você tem que perguntar, o que você quer? A tangente. Está aqui. Tangente de um ângulo é seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. Então, o meu objetivo é calcular simplesmente o cosseno de alfa, porque aí a gente consegue descobrir quem é a tangente de alfa, e eu sei que meu cosseno de alfa é positivo. Então a gente vai ter aqui, tem que lembrar que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos 5 sobre 7 ao quadrado. 1 menos 25 sobre 49. Como é que vai ficar isso aqui? Né? 49 menos 25 dá 24. Então 24 sobre 49. E a gente deve se preocupar agora com o sinal. O sinal é positivo. Então, cosseno de alfa vai ficar raiz de 24 sobre 49.
Mas como é 6 vezes 4 não é 24? Então aqui vai ficar 2 raiz de 6 sobre 7. Como eu quero? Por que isso não é positivo? Porque a gente já tinha visto isso antes por causa do ciclo. Bom, e agora? Se eu tenho o cosseno de alfa e seno de alfa, a gente tem a tangente de alfa. Tangente de alfa vai ficar igual a seno sobre cosseno, então menos 5 sobre 7, dividido por 2 raiz de 6 sobre 7. Então a gente vai ficar com menos 5 sobre 2 raiz de 6. Eu vou deixar para você a racionalização. Só multiplicar em cima e embaixo ali por raiz de 6. Vamos agora, nós analisamos aqui arco seno e arco tangente. Vamos dar uma olhadinha agora em arco cosseno com um valor negativo. Então, vou começar aqui devagar. Eu quero saber quem é o arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Né? Aqui você tem que lembrar, como sempre, alfa é igual a arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Defino esse arco cosseno como um ângulo, e aí você vai ter que o cosseno de alfa é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora vem a pergunta. Como você localiza esse ângulo que tem um cosseno negativo? Tem que lembrar, sempre é o quadrante mais perto do primeiro, que no caso aqui vai ter cosseno negativo. Vai ser o segundo quadrante. Vamos traçar aqui o ciclo trigonométrico para a gente enxergar isso. Tracei aqui o ciclo trigonométrico e eu estou no cosseno. Então, eu estou no eixo horizontal. Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Então, vai dar mais ou menos aqui menos 0,7. Mais ou menos por aqui. Aqui menos raiz de 2 sobre 2. Que quadrante eu vou usar? O quadrante que estiver mais perto do primeiro, que tem cosseno negativo. Os dois quadrantes que dão cosseno negativo são o segundo e o terceiro. Mas quem está mais perto do primeiro? Não é o segundo? Então esse ângulo vai estar definido no segundo quadrante. Aqui vai estar o ângulo alfa. Tá? Ou seja, o ângulo alfa pode variar entre 0 e π, quando eu estou trabalhando com o cosseno. Quando eu estiver trabalhando com seno ou com a tangente, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Só precisa de um adendo maior. Eu não trabalhei aqui com arco seno de menos 1, arco seno de 0. Vou comentar isso aqui rapidamente com vocês, só usando um ciclo trigonométrico, que a discussão fica mais rápida. Então aqui, se o cosseno de alfa é igual a menos raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que o cosseno de raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus. Então a gente tem aqui cosseno de π sobre 4 vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2. A gente sabe disso por causa da tabelinha que a gente já está acostumado. Mas esse valor aqui é um valor que está reduzido ao primeiro quadrante. Na verdade, eu tenho isso aqui. Tá? Então aqui estaria o π sobre 4. Quem é esse ângulo que está aqui? Tem que lembrar que eu sempre vou trabalhar com horizontal, então esse ângulo tem que estar aqui. Então esse ângulo aqui é o π sobre 4. Então eu tenho que esse ângulo que está aqui vai ficar o π menos π sobre 4, que é 3π sobre 4. Né? Então se eu tenho que alfa é igual a arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2, a gente vai ter que o alfa vai ficar igual a 3π sobre 4. Tá? Vamos a um exemplo em que eu uso alguma linha trigonométrica junto aqui com cosseno. Eu vou colocar aqui o seno do arco cujo cosseno é menos 2 sobre 3. Vamos para esse aqui. Qual é a primeira coisa que você sempre tem que fazer, ou sempre deve fazer pelo menos, é o alfa é igual a arco cujo cosseno é menos 2 sobre 3. Isso aqui vai me dar que o cosseno de alfa é igual a menos 2 sobre 3. Bom, eu sempre insisto nisso, é conveniente agora você traçar o ciclo trigonométrico. Agora, tem que lembrar que eu vou escolher qual quadrante para colocar o ângulo alfa. Sempre o mais próximo do primeiro quadrante que tem a linha trigonométrica com valor negativo.
No caso aqui eu estou trabalhando com cosseno, é a linha horizontal. Qual é o que está mais perto do primeiro quadrante? É o segundo quadrante, eu não vou trabalhar com o terceiro. Então aqui eu vou colocar o menos 2 sobre 3, deve estar mais ou menos aqui. Aí agora eu vou traçar aqui quem é o meu ângulo. Meu ângulo está mais ou menos aqui assim. Aqui é o meu ângulo alfa. Aí você deve perceber aqui que o alfa vai ser um ângulo obtuso. Não tem problema. E o que é mais importante, o que eu estou buscando aqui? Quem é seno de alfa? Eu sei que o seno de alfa é positivo. Tá? Então eu vou encontrar aqui um seno de um ângulo e esse valor tem que dar positivo. Tá? Como é que eu vou fazer uma vez que eu conheço o cosseno de alfa? Eu sei que o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Bom, aí nós vamos ter aqui seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Quanto é que dá menos 2 sobre 3 ao quadrado? Vai dar positivo, né? Então vai ficar aqui 4 sobre 9. Seno ao quadrado de alfa, 9 menos 4 dá 5. Então aqui vai ficar 5 sobre 9. Eu não vou colocar mais ou menos. Vou colocar seno de alfa, vai ficar igual a raiz de 5 sobre 3, que é a nossa resposta. Tá? Eu vou alterar agora o seno para tangente e vamos ver como é que modifica o nosso trabalho. Então aqui, pessoal, a única coisa que eu mudei foi eu tirei o seno e botei aqui tangente. Né? Então eu quero a tangente de alfa, onde o alfa é o arco cujo cosseno é menos 2 sobre 3. Fiz aqui o meu gráfico o meu ciclo trigonométrico. E agora eu tenho que trabalhar com a tangente. A tangente não é mais o eixo vertical. Quer dizer, não é mais o eixo vertical dos senos. Ela é um eixo vertical também. Então ela vai estar aqui assim. Tá? E eu tenho que saber, então, dado esse ângulo alfa, aqui onde é que ele está, se a tangente é positiva ou negativa. Tem que lembrar que a tangente de alfa agora vai estar aqui embaixo. Ou seja, a tangente de alfa é menor do que zero. Eu vou ter que continuar calculando seno de alfa, por quê? Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Tá? A gente já calculou na outra parte ali do vídeo que o seno de alfa, vou até botar aqui. O seno de alfa vai ficar igual a quanto? Raiz de 5 sobre 3. Então, a gente vai ter que a tangente de alfa, que vai ficar aqui, eu até posso colocar os sinais de forma direta, né? Vai ficar raiz de 5 sobre 3, aqui, dividido por menos 2 sobre 3. Em outras palavras, vai ficar igual a menos raiz de 5 sobre 2. E aí você vê agora esse resultado, como é que eu tenho... Por causa desse resultado, eu acho que deixa claro por que eu sempre tenho que traçar o ciclo para eu conseguir descobrir quais são os valores da tangente, por exemplo, aqui do arco cujo cosseno é menos 2 sobre 3. Eu tenho que saber se ela é positiva ou negativa, na verdade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, na verdade, depois que eu tenho que tirar a raiz quadrada da relação fundamental da trigonometria. E aí eu tenho que definir se ela é positiva ou negativa. No caso aqui, a gente tinha visto antes, já tinha trabalhado, o seno vai dar positivo, mas a tangente vai dar negativo. Encontrei o resultado negativo. Beleza, tá certinho. Tá? Fechando essa parte agora, vamos começar a trabalhar com os gráficos das funções trigonométricas inversas. Vamos lá. Bom, aqui, ó. O que vem a ser as funções trigonométricas inversas? Vai ser o seguinte, eu te dou uma linha e te pergunto o ângulo. Então, você vai ter que raciocinar totalmente ao contrário do que você raciocinava para fazer as funções trigonométricas diretas, que é f de x igual a seno x, por exemplo. Vou começar com seno aqui. Então a gente vai ter essa função aqui, que é o f de x é igual ao arco cujo seno é x.
Primeira coisa que você vai ter que determinar é o domínio dela. Bom, como é que a gente vai determinar o domínio? Eu começo aqui com a função f de x igual a seno x. Vamos lembrar ela aqui no GeoGebra para saber como é que ela era. Então aqui, ó, uma vez que eu fiz aquela no GeoGebra, a gente pode lembrar que ela é uma onda e tem período 2π, etc. Mas, quando a gente está trabalhando agora nas funções trigonométricas inversas, a gente vai ter um problema. Observa aqui que a imagem da função f de x igual a seno x é de menos 1 a 1. E o domínio dela é qualquer número real. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar isso. Observa bem aqui, ó, comigo. A gente vai ter aqui o domínio. O domínio da função trigonométrica inversa vai ser a imagem da função trigonométrica direta. Então, o domínio dela vai ser um intervalo fechado entre menos 1 e 1. Tá? O problema que a gente tem vai ser quem é a imagem dessa função. Você tem que lembrar que f de x aqui, ó, o f de x é o que traduz a imagem, né? É o y. Então, f de x é igual a um ângulo, que é o arco cujo seno x, que a gente chamava de alfa. E como é que esse ângulo pode estar variando? Lembra que eu falei para vocês que esse ângulo só ia estar no primeiro quadrante e no outro quadrante em que eu tivesse a linha trigonométrica com os valores negativos, mas esse quadrante tinha que ser o mais perto do primeiro possível? No caso do seno, qual é? Vamos traçar o círculo trigonométrico para a gente ver. Então aqui, ó, o que eu falei para vocês. O primeiro quadrante vai estar aqui. Eu tenho que trabalhar agora com o seno, que é o eixo vertical. Qual vai ser o quadrante que está mais perto? É o quarto quadrante. Com o quarto quadrante, eu tenho aqui todos os valores possíveis de seno contemplados, variando de menos 1 a 1. Tá? E aqui, ó, se eu pegar um ângulo aqui negativo, tá? Aqui o alfa, ele vai ter aqui o seno negativo também. Então, qual vai ser a imagem? A imagem vai ser o intervalo entre menos π sobre 2 a π sobre 2. É um pouco complicado, eu sei isso. Mas é só você olhar para o ciclo para lembrar que a gente vai estar trabalhando no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Por quê? Esses dois quadrantes vão pegar todos os valores de seno. Observa o seguinte, ó, se eu pegar um valor aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o 3 sobre 4. Se eu tivesse o segundo quadrante, eu teria aqui dois ângulos que dariam o mesmo seno. E a gente não quer isso, a gente quer trabalhar com um só. Então a gente vai dizer que esse ângulo vai estar no primeiro quadrante. Tá? E se tiver seno negativo, vai estar no quarto quadrante. Bom, eu vou voltar a trabalhar aqui com o arco para a gente estar decidindo como é que a gente vai buscar os valores que vão ser colocados no gráfico. Nosso gráfico, então, ó, vai estar assim. Primeira coisa, domínio de menos 1 a 1. Então aqui vai ficar em menos 1 e aqui 1. Tá? Aqui vai estar o x e aqui o y. E ele fala que o y vai estar entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Então aqui, ó, menos π sobre 2, mais ou menos a mesma distância aqui. Eu vou colocar aqui π sobre 2. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar aqui quais são as coordenadas para a gente começar a pegar no gráfico quais são os valores. Então aqui, pessoal, pensa bem. Ó. Quando o seno for 1, ele está nesse ponto aqui. Quando o seno for 1, quem vai ser o ângulo? Vocês observam que o ângulo vai ser o π sobre 2? Então a gente vai ter aqui, ó, esse ponto. Esse ponto aqui, a função vai passar. Agora, observa bem. Quando o seno é 0, o ângulo que eu vou estar trabalhando é o 0. Então ele vai passar aqui. Quando o valor do seno for menos 1, o ângulo vai ser menos π sobre 2. Então ele vai passar aqui assim. Tá? E aí a gente vai fazer uma cobrinha, né? Que nem a gente fazia quando estava no seno. Ou seja, uma onda ali meio de lado. Só que essa onda, ela não fica ondulando. Vamos dizer assim. Ela só tem um pedacinho. Ela vai ser um negócio assim.
Tá? Vamos passar aqui para o GeoGebra para a gente ver isso aqui melhor. Eu vou traçar aqui, ó, f2 de x é igual a seno de x, para você ver bem o gráfico. Ah, tá meio mal colocado aqui, vamos puxar ele para cá, e eu vou alterar aqui também quais são a escala no eixo y. Agora você consegue ver melhor a cobrinha ali parecida com a que eu fiz. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a escala para você enxergar melhor. Tá, essa cobrinha tá bem melhor que a minha, né? Mas a minha lembra um pouquinho também como é que ela é. Tá, vamos agora para a função arco cujo cosseno é x. Então nós temos aqui f de x é igual a arco cujo cosseno é x. Bom, novamente a gente vai ter que trabalhar aqui com o ciclo trigonométrico para a gente definir qual vai ser aqui a imagem da minha função. Ou seja, quais são os ângulos que eu vou poder trabalhar. Lembra que f de x quer dizer y, e y vai ser igual a um ângulo. Então a gente vai trabalhar com a imagem igual ao ângulo, né? O x vai ser o valor da linha trigonométrica cosseno. Então aqui, ó, tracei o ciclo trigonométrico. O primeiro quadrante sempre vai ser usado. Agora, a gente vai ter que trabalhar com todos os valores possíveis de cosseno, ou seja, os valores positivos e negativos, sendo que eu vou ter que trabalhar com o quadrante mais próximo do primeiro, porque o primeiro sempre entra. O mais próximo é esse aqui, tá? Que é o segundo quadrante. Então, a gente vai trabalhar com ele. Tá? Aqui vai estar o primeiro quadrante, onde a gente vai ter as linhas trigonométricas com valor positivo, e aqui no segundo quadrante, onde eu vou estar com as linhas trigonométricas com valor negativo. Por que eu escolhi o segundo quadrante? Porque eu tenho que pegar todos os valores aqui no meu eixo horizontal. Tá? Então, o motivo é esse. Então, a gente vai ter aqui qual o domínio da minha função. O domínio vai bater com o domínio da função arco-seno, que vai ficar igual a menos 1, 1. Tem que lembrar que o domínio da função arcosseno vai bater com a imagem da função cosseno. Tá? E qual é a imagem? A imagem vai ser um intervalo 0π, porque eu preciso do primeiro e do segundo quadrante. Vamos ver como é que fica o gráfico agora dessa função. Agora a gente tem que se preocupar com a imagem. A imagem vai de 0 até π. Tem que lembrar que π é mais ou menos 3,14. Tá? E como é que a gente vai obter aqui, como é que a gente vai montar o gráfico? Eu vou ter que traçar aqui os valores dos pares coordenados. Então aqui, quando o cosseno é menos 1, ele está nessa posição aqui. Ó. Quando o cosseno é menos 1, qual é o valor do ângulo? O valor do ângulo é π. Então tem que vir aqui. Significa que esse ponto aqui pertence à função. Tá? Quando o meu cosseno é igual a 1, é sinal que o ângulo é 0. O ângulo é 0, aqui está ele. Então, vai ser esse ponto aqui. Ah, professor, agora me diz uma coisa. Quando o cosseno é 0, o cosseno vai ser 0 quando ele estiver aqui, né? E o ângulo vai ser igual ao quê? π sobre 2. Então, aqui no meio, em π sobre 2, a linha vai passar. Mais ou menos essa linha, né, vai ficar assim. Ó. Uma cobrinha também. Tá? O GeoGebra vai dar uma visão com muito mais acurácia do que a que eu fiz aqui. Vamos lá para o GeoGebra para a gente ver isso. Então, no GeoGebra eu estou colocando aqui arco cujo cosseno é x. Ih, professor, nem aparece ali, ó. Ah, mas vai aparecer, ó. Quando eu chegar aqui para baixo, observa que ele vai aqui do menos 1, ó, até 1 e de 0 até π. Né? A cobrinha ficou mais ou menos parecida com a minha, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho para ficar mais parecida ali com a minha. Observa que ela passa aqui no meio em π sobre 2, ó, e varia do 0 até π. Né? Qual é a função que está faltando para a gente? É arco cujo tangente é x. Vamos lá para ele. F de x é igual a arco cuja tangente é x. Ah, professor, vamos precisar de novo do ciclo trigonométrico, né? Vamos precisar. Vamos lá, vamos fazer ele.
tem que lembrar que quando eu traçar meu ciclo trigonométrico, eu tenho que colocar o eixo das tangentes. Aí agora, o que você observa? Né? Qual vai ser o domínio da minha função? Né? O domínio da minha função vão ser todos os valores da imagem da função tangente. Ou seja, eu pego qualquer valor que eu tenha, que eu queira, de tangente, eu consigo obter. Por quê? Eu não estou limitado aqui entre -1 e 1. Um valor de tangente muito grande. Só pegar um ângulo aqui muito grande. Pegar aqui para lá, ó. E se eu aumentar esse ângulo aqui, ele vai pegando valores maiores. Tá? Se eu quiser valores negativos, eu vou vir para cá. Tem que lembrar que os quadrantes que eu vou utilizar são o primeiro e o que estiver mais perto do primeiro, que tenha todos os valores da linha trigonométrica que eu estou trabalhando. No caso é a tangente. Então a gente vai estar utilizando o quê? O primeiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Para calcular para colocar, todos os valores do arco tangente. Né? Então o domínio agora vão ser as tangentes. Aqui você pode estranhar o domínio real. Tá? Por quê? São os valores da tangente. E agora a imagem vão ser os ângulos que dão essa tangente. Né? Qual vai ser a imagem então? Tem que lembrar que vão ser quaisquer ângulos daqui. Ó. Beleza. Eu não posso π sobre 2, porque eles vão ficar paralelos. Então ele é aberto em π sobre 2. Melhor aqui. É aberto em menos π sobre 2, né? Vindo lá de baixo. E aberto em π sobre 2 também. Né? Esse vai ser a imagem da minha função. Tá? Vamos ver como é que fica no gráfico. Agora, o meu eixo x vai ser grandão, porque qualquer valor real está funcionando, está valendo. O meu eixo y não precisa ser grande. Né? Então aqui vai ficar... Por quê? Porque o eixo y vai ser limitado em π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá? Vou colocar uma linha aqui para a gente ter ela bem definida aqui. Uma linha fraquinha. Bom, tracei aqui uma linha fraquinha só para a gente ter uma noção ali de como é que eu posso fazer o gráfico. Agora, observa o seguinte. Quando eu estou aqui com uma tangente muito grande, é porque o meu ângulo está perto de π sobre 2. Olhando aqui para o ciclo. Bom, inverte isso para a gente trabalhar com as funções trigonométricas inversas. Quando a minha tangente está muito grande, tem que lembrar aqui que a minha tangente vai dar o eixo x. Tem que lembrar disso. Quando a minha tangente for muito grande, ela vai estar usando o ângulo π sobre 2. Então, conforme eu vou me aproximando aqui de π sobre 2, ó, a tangente vai ficando muito grande. O que significa isso? Quando x for muito grande, vai se aproximar de π sobre 2 lá em cima. Tá? Ela vai para a tangente de 0 a 0, então ela passa nesse ponto. Né? E qual vai ser o valor da tangente quando o ângulo estiver se aproximando de menos π sobre 2? Ele vai ficando cada vez mais lá para baixo. Ó. Então, ele vai se aproximando de valores muito grandes para esse lado aqui. Então, o meu gráfico vai ficando assim. Se aproximando daqui. Então, vai ficar um negócio meio assim. Tá? Se antes a função tangente ela tinha assíntotas verticais, agora ele tem assíntotas horizontais. O que é uma assíntota? É uma reta que a função cada vez mais se aproxima, mas não toca. Então, essa aqui vai ficar a função f de x igual a arco, cuja tangente é x. Vamos ver no GeoGebra como é que ela aparece. Então, aqui eu vou colocando aqui arco, tangente x. Pô, professor, tá horrível isso aí. Tá nem aparecendo. Mas agora tá. Ó. Observa aqui, ó, eu posso inclusive diminuir aqui a escala para você enxergar melhor. Ela nunca vai tocar o π sobre 2 e nem o menos π sobre 2. E ela vai fazer um tipo um Szinho ali, né? Tá? Deixar assim para ficar meio parecido com o meu. Então essas são as três
funções trigonométricas inversas que a gente tem que estudar. E com isso, eu encerro com vocês essa parte do estudo de trigonometria. Um abraço bem grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. O vídeo não é curto, né? Mas são assuntos importantes de vocês dominarem. Um abraço aí para todo mundo, até a próxima, tamo juntos aí. Tchau.